Olá, irmãos, a paz do nosso Senhor Yeshua, tudo bem com vocês? Hoje eu quero trazer alguns acréscimos sobre os estudos que eu estou fazendo sobre obras da lei. O tempo em que Paulo, Barnabé, futuramente Paulo e Silas pregavam o Evangelho. E aqueles conflitos que eles tinham com os judeus da circuncisão, aqueles conflitos da época. Como eu tenho falado nos vídeos, parece que isso não tem muita relevância para nós hoje, mas tem muita relevância sim. Irmãos, é necessário vocês terem paciência para assistirem esse vídeo, para entender esse vídeo. O seu conhecimento vai aumentar. Se você se interessa pelas cartas do apóstolo Paulo e se interessa pelas coisas que estão acontecendo no meio do povo de Deus, entre judeus e gentios, você vai se interessar por esse estudo, vai ter paciência, vai escutar até o fim. Imagina que isso daqui é um filme. Você não pega um filme e coloca em 2.0 para assistir. Acelera a velocidade. Você pega um filme e assiste até o fim. Isso daqui vale muito mais do que um filme. Tenha paciência porque nós vamos ler aí alguns textos. Eu separei aqui alguns textos no papel, mas eu vou ler também Gálatas 3, Gálatas 4, Romanos 10. Esse estudo é importantíssimo, irmãos. Assim como o estudo das duas casas de Israel traz luz à mente, às festas, ilumina o nosso modo de visualizar as coisas, esse estudo também ilumina. Tá bom? Tenha paciência, assiste até o fim. Tem judeus, irmãos, que vão em Gálatas 3, verso 10, hoje, nos dias de hoje. Aí eles leem esse texto. Todos, pois, quantos são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Aí dizem eles, irmãos, Paulo não pode estar falando da lei de Moisés, porque a lei de Moisés não é maldição. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Irmãos, a lei de Deus justifica. Se você não praticar a lei de Deus, você não pode ser justificado. Verso 12. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Eles não vão buscar a referência desse texto. Aqui está falando de obras da lei. Aparece em Romanos 10, verso 5, mas eles não vão associar as coisas. E dizem que aqui não é a lei de Moisés, não é a lei de Deus, e sim leis humanas. E esses recursos, que são perigosíssimos, vêm de livros. Verso 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição por nós. Irmãos, a lei de Deus é maldição? Aí, sabe o que acontece? O diabo sabia que isso daqui era um prato cheio para ele torcer. Ele já usou pessoas no passado que tentou resolver esses problemas, o diabo usou. Não pensa que foi apenas erro humano, não. Esses livros que estão escritos aí no meio do judaísmo já foram usados pelo inimigo para hoje trazer confusão no meio do povo de Deus. E não pensa que o diabo usou somente esses judeus. O diabo usa também os gentios. Esses que estão na igreja falando a lei de Deus é uma maldição, porque Paulo está falando que é uma maldição. Paulo nem ligava para a lei de Moisés, porque está escrito aqui. Você pensa que uma pessoa está falando isso inspirada pelo Espírito de Deus? Então, o inimigo ele é muito astuto. Ele trabalha no meio de gentios e depois no meio dos judeus. Assim como no passado ele criou o islamismo, primeiro criou o catolicismo e depois criou o islamismo. Quem você acha que está por detrás de catolicismo e islamismo? Os homens. Os homens. Mas induzidos por quem? Então, irmãos, eu vou explicar esses textos para vocês. Vocês prestam atenção no estudo, com paciência, e vocês vão entender. Tudo vai ficar bem conectado e bem claro. Então, eu separei aqui Atos, capítulo 15, um texto, um verso, né? E Atos 13, onde Paulo está pregando. Vamos comparar uma pregação de Pedro com uma pregação de Paulo. E depois aqui tem Gálatas 5 e Gálatas 1. Esse vídeo aqui é acréscimo, detalhes e acréscimos sobre os estudos que eu estou gravando. Assiste esse vídeo e assiste também os links que eu vou deixar para vocês no comentário fixo. Sempre dê uma olhada nos comentários fixos. Eu não deixo muitas informações referentes ao vídeo na descrição, eu deixo nos comentários fixos. Então vamos lá.
Vocês que estão me acompanhando, vocês vão entender já o raciocínio. Atos 15, no verso 10, Pedro está pregando. Houve uma grande confusão com Paulo e Barnabé e judeus da circuncisão e até mesmo fariseus, os que eram da seita dos fariseus, que haviam crido. Houve contenda entre eles, porque os fariseus estavam dizendo que era para os gentios se circuncidarem e guardarem a lei de Moisés para serem salvos. Circuncidar para guardar a lei. É claro, circuncisão não é apenas cortar a pelinha do prepúcio, mas sim você se circuncida para participar da Páscoa do Senhor. E entrando na Páscoa, você entra em todo o ciclo das festas, e todos os ciclos das festas, basicamente, seria toda a antiga aliança. Então, a circuncisão é o primeiro passo para você entrar na fé, no que diz respeito à antiga aliança, para conhecer e praticar as coisas do Deus de Israel. Então, eles se reuniram para essa questão. Então, aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, tem Paulo, Barnabé, Pedro, Tiago. Eu acredito que João também deva estar aqui, mas eu não vejo o nome dele no discurso. E aí chegou a vez de Pedro pregar. E Pedro, ele está fazendo uma alusão ao tempo de Cornélio, mostrando que o Espírito Santo que foi derramado entre os judeus no dia do Pentecoste, ele faz uma alusão ao Pentecoste e ao tempo do Cornélio. E aí na pregação de Pedro você vai ver que ele vai falar que Deus não fez diferença entre os judeus e os gentios, derramando o mesmo Espírito. Então, o dia do Pentecoste é um dia importantíssimo para a gente associar aqui com a leitura de Atos 15. Sempre quando você for ler Atos 15, pensa nesses textos. Atos 15 com Atos 10. As coisas que Deus trabalhou na vida de Pedro e de Cornélio iriam servir de testemunho dentro de Atos 15. E Atos 15 é relembrado mais uma vez em Atos 21. Então, todos esses pontos, irmãos, é falado por Paulo em Gálatas 2. Então, Atos 10, Atos 15, Atos 21 e Gálatas 2. Tenha esses textos num papelzinho anotado para você entender toda a questão que estava acontecendo naquele tempo. Aí, num certo ponto da pregação de Pedro, diz assim, ó, agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, e nem nós? E no verso 11 diz, mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Aí os judeus de hoje, que pensam estar zelosos pela lei, e eles querem defender a Torá, eles focam muito nessa questão de que Yeshua não veio abolir a lei, e Paulo não era contra a circuncisão, e Paulo não era contra a Torá, e etc, etc, etc. Eles encontraram esse campo de pregação por causa da negligência dos pastores evangélicos, que sempre leem Gálatas 3 e ficam repetindo, todos aqueles que estão debaixo da lei estão debaixo de maldição. Cristo nos resgatou da maldição da lei, e a lei é uma maldição. E aí, Romanos 10, verso 4, 5, Paulo diz, o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Aí parece que Paulo está chutando a circuncisão, chutando a lei de Moisés. E os judeus, não entendendo o que estava acontecendo, os judeus de hoje, eles querem defender a Torá introduzindo coisas judaicas dentro das Escrituras. E essa questão já acontecia naquele tempo de Paulo. Essas coisas já aconteciam naquele tempo. Por exemplo, em Atos 21, que é contexto com Atos 15, em Atos 21, Tiago cuidando de dezenas de milhares de judeus que creram, porém eles eram novos convertidos, esses judeus eram novos convertidos, precisavam do testemunho da lei, não podiam abandonar a circuncisão, nem a lei, ainda que crescem no Messias. Porque eles tinham familiares, a palavra de Deus tinha que ser pregada para eles. E aí Tiago diz para Paulo, olha irmão, vê quantas pessoas, milhares e dezenas há que creem no Senhor e todos eles são zelosos da lei. Eles ouviram falar que você ensina a todos os judeus dentre os gentios a não se circuncidar, a não se circuncidar e nem circuncidarem mais os seus filhos. Olha, vamos fazer o seguinte então.
Tem 4 homens aqui que tomaram voto. Faz o seguinte, raspa a cabeça junto com eles, faz as coisas necessárias e vai lá se purificar no templo com sangue de animais, passarinhos, e todos vão saber que o que falam de você não é verdade. Quando Tiago fala isso, Tiago jamais está desprezando o sacrifício do Senhor. Jamais. Porque se Tiago estava ensinando os judeus a fazerem isso, mesmo crendo no Senhor, então o sacrifício do Senhor seria em vão. Não seria somente o sacrifício de Yeshua que justificaria o povo. Precisaria ainda de circuncidar e guardar a lei de Moisés. Mas presta atenção no discurso de Tiago. Ele disse, tem 4 homens que tomaram voto. Esses são os novos convertidos. E essas pessoas ainda precisariam entender sobre o Messias. E esses 4 homens que tomaram voto também têm seus familiares. Então a palavra de Deus iria entrar neles, o véu iria ser retirado, eles iriam poder estar praticando as coisas da antiga aliança, ao mesmo tempo compreendendo as coisas eternas, que o sumo sacerdote não era mais um celeste, ou não era mais um terrestre, sim um celeste. A circuncisão para Deus não seria mais a que era feita na carne, sim no espírito através do Senhor. O tabernáculo terrestre não seria mais aquele templo em Jerusalém, e sim seria o corpo do homem, os homens que receberam o Espírito Santo seriam o santuário de Deus. Tudo seria convergido na nova aliança eterna. Só que para isso acontecer demora, irmãos, principalmente num tempo onde não tem Novo Testamento escrito, onde tem templo e onde tem livro da lei e textos falando que todos tinham que se circuncidar, até mesmo os estrangeiros. Então Tiago dá essa sugestão para Paulo, para que Paulo desse o testemunho. E que todos vissem Paulo com a cabeça raspada, iriam compreender que ele estava obedecendo à lei de Moisés, iriam entender que ele não era apóstata e que tudo que falavam dele era mentira. Mas Paulo fez isso não com a consciência de cumprir a lei, senão ele estaria transgredindo, e sim para dar um testemunho. Essa é a interpretação fiel de Atos 21. Em Atos 15, eles leem esse texto, onde está escrito, pregação de Pedro, agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre o serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar e nem nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também eles foram. E aí eles dizem, os judeus de hoje dizem, a lei de Moisés jamais pode ser um jugo que ninguém pode suportar. Então Pedro aqui não está falando da lei de Moisés, ele está falando de uma circuncisão forçada, uma circuncisão que os fariseus queriam pôr à força, queriam passar todas as barreiras e queriam fazer que eles se circuncidassem. Mas isso não é verdade. Aí esses judeus leem isso e também leem em Atos 16, onde Paulo circuncidou Timóteo, dizendo eles que Paulo circuncidou Timóteo porque a circuncisão era para ser feita, tanto em judeus como em gentios. E esse povo está completamente errado. Está desagradando ao Senhor com essas mensagens. Já está escrito em Atos 16 que Paulo circuncidou Timóteo por causa dos judeus. Não está escrito que Paulo circuncidou Timóteo para cumprir a Torá. E aqui o ponto de discussão não é o que eles estão afirmando. Qual seria a dificuldade de Pedro, Paulo e Barnabé e Tiago falarem aqui o que eles estão falando? Vou explicar melhor. Dizem eles, esses gentios eram novos convertidos, assim como os gálatas. Então, os fariseus queriam forçar a circuncisão neles antes do tempo. Eles teriam que compreender o que é circuncisão, o que é a antiga aliança, para depois, voluntariamente, pelo Espírito Santo, quererem se circuncidar. E aí sim a circuncisão iria ser válida. Paulo está contra essa circuncisão imediata, precipitada. Irmãos, se isso fosse a verdade, essas palavras estariam aqui. Não as palavras dos apóstolos. As palavras desses judeus não estão condizentes com as palavras dos apóstolos. Paulo seria um mestre de tão baixo nível ao ponto de não explicar essas coisas? Toda vez que Paulo fala de circuncisão e obras da lei, debaixo da lei, em contraste com justificação pela fé,
ele não fala em momento algum que os gentios eram novos convertidos e precisavam primeiro aprender as coisas da lei para depois praticarem. Porque se isso fosse verdade, o sacrifício de Jesus seria em vão. Jesus veio, morreu pelos pecados, ressuscitou, está à destra de Deus como sumo sacerdote. Quando Jesus subiu aos céus, o Salmo 110 afirma: assenta-te à minha direita, até que eu ponha todos os inimigos por estrado dos seus pés. Alguns textos depois, no Salmo 110, diz: tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele subiu aos céus como sumo sacerdote. Por que, após tudo isso, os gentios teriam que se pôr debaixo da antiga aliança? Debaixo de circuncisão feita por mãos de homens, na carne, sacrifícios realizados com sangue de animais em um tabernáculo terrestre. Por quê? Isso iria anular o sacrifício do Senhor. Agora, os judeus, mesmo que crescem no Senhor futuramente, não poderiam abandonar essas coisas por questão de tempo de transição de aliança, por questão de testemunhos, assim como o apóstolo Paulo, o próprio, fez. Se colocou debaixo dessas coisas, não estando debaixo dessas coisas. Então, irmãos, as palavras desses judeus não condiz com o texto. E Pedro não está dizendo aqui que a lei dos fariseus foram impostas sobre esses gentios e isso seria um jugo pesado. Ele está falando da própria lei de Deus. Por que eles não puderam suportar essas coisas? Porque a lei de Moisés não poderia justificar o homem depois que viesse o Filho de Deus. Antes do Filho de Deus, todos tinham que praticar a lei de Moisés, estavam debaixo da antiga aliança, precisavam passar por todos os ciclos das festas, principalmente o dia da expiação, Yom Kippur. Todos os anos eles teriam que estar lá, reunidos, se humilhando, não fazendo obra alguma, para receberem a expiação dos pecados, e como prova de que Deus expiou os pecados deles naquele ano, eles entrariam na festa dos tabernáculos. Mas o escritor de Hebreus, em Hebreus 10, diz que quando tem essas coisas, ano após ano, Deus está relembrando os pecados. E esses sacrifícios nunca estão removendo pecados da consciência das pessoas. Senão, uma vez feita a expiação, não precisaria mais disso. É isso que o escritor de Hebreus está falando em Hebreus 10. Em Hebreus 7, ele fala que a antiga aliança é imperfeita. É a lei de Moisés. Imperfeita. Lê lá. Em Hebreus 10, ele está concluindo. Hebreus, do capítulo 1 até o capítulo 13, ele sempre está focando no dia da expiação. Em Hebreus 8, principalmente o 9 e o 10, ele entrou dentro dos pormenores do dia da expiação. Não falou os pormenores da Arca da Aliança, da Menorá, da Mesa dos Pães da Proposição, mas ele disse que poderia falar disso. Mas ele quis focar mesmo no dia da expiação. Entendeu, irmãos? Então, o que Pedro está falando aqui está em concordância com o que Paulo pregou em Atos 13. Vamos ver a pregação de Paulo. Atos 13, verso 39. É a primeira pregação de Paulo registrada nas Escrituras. Na verdade, vamos pegar o verso 38. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia a remissão dos pecados por intermédio deste, Jesus, ao qual ele estava pregando. E por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. E no verso 40 ele repreende: notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas: vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis se alguém vô-la contar. No verso 39 ele está falando da lei de Moisés, que a lei de Moisés, mesmo ela cumprida em todos os pontos, ela não poderia justificar os homens com a justificação que o Filho de Deus traria. Porque se a lei de Moisés tivesse que ser cumprida com o objetivo de se justificarem após a vinda do Filho, o sacrifício dele teria sido em vão. É isso que Paulo está falando em Gálatas, com tantos detalhes, e também em Romanos. Então o que Paulo prega aqui é o que Pedro, em concordância, está falando em Atos 15. Que isso era um jugo que ninguém poderia suportar. Entendeu?
Mas Deus então colocou um jugo em cima do povo que ninguém poderia suportar? Um jugo que ninguém pode suportar, que Pedro está se referindo em Atos 15, é querer se justificar pelas coisas de Deus. Pelas coisas de Deus eu digo, pelas coisas da antiga aliança. Não poderia justificar. Se não fosse a misericórdia de Deus sobre o povo, eles iriam todos serem aniquilados. Eles teriam que cumprir tudo, e mesmo assim, o próprio tabernáculo estaria dando testemunho de que eles estão debaixo do pecado. O próprio tabernáculo. Por isso que se chama tabernáculo do testemunho. Pega um aplicativo, coloca na sua Bíblia Tabernáculo do Testemunho e vê quantos textos vai sair. Coloca na tua Bíblia Arca do Testemunho e vê quantos textos vão sair. Véu do Testemunho, Tabernáculo do Testemunho, tudo que está dentro do tabernáculo dá testemunho. Se o povo leva os pecados, se o povo está levando sempre o sacrifício pelos pecados lá no tabernáculo, e todos os anos a mesma coisa, ou as mesmas festas, o dia da expiação, de ano em ano, de ano em ano, de ano em ano, isso está dando testemunho de que o povo está debaixo do pecado sempre. E essas coisas todas serviriam de aio para conduzir todos com consciência de pecado ao Filho de Deus. E um sangue de um homem justo, santo, iria ser aceito por Deus, e de fato o véu se rasgou quando o Senhor estava morrendo. Entendeu? Agora, o tempo da transição seria o tempo em que a nova aliança teria que ganhar lugar dentro do tempo da antiga aliança. Era o tempo da antiga aliança. Veio o tempo da nova, mas as coisas não acontecem de uma hora para outra. Por isso que tem textos difíceis de se compreender dentro das cartas, porque são textos de transição de aliança. Compreendeu? Então aqui tem mais dois textos, né? Gálatas 1. Vamos ler Gálatas 1.